Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre algumas declarações que já saíram do G7, que está acontecendo aqui perto de Genebra, em Evian-les-Bains, ali na França, mas também um pouco sobre divisões entre Estados Unidos e Europa, a assinatura do memorando de entendimento do Irã com os Estados Unidos e algumas tensões que a gente vem observando nesse cenário geopolítico mais recente. Bom, pessoal, acho que a discussão sobre o encontro desse ano do G7, ela é bem importante por vários motivos, né? Em primeiro lugar, essa reunião está acontecendo nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Ela começou ontem, dia 16 de junho, e vai até o final dessa semana, numa cidadezinha aqui perto de Genebra, mas que fica na França, que é Evian-les-Bains. Essa cidade já foi sede de um encontro do G7 em 2003, de uma forma ou de outra, esse encontro está acontecendo num momento um pouco de alteração da dinâmica interna ao próprio G7. Acho que é interessante a gente observar, né, que não só na trajetória desse grupo de países, mas também no atual momento em que a gente se encontra, há algumas tensões entre os países membros que, de uma forma ou de outra, denunciam algumas mudanças importantes no cenário global, mas também na relação entre os países que compõem o G7. Né? Queria começar, porém, com esse nome, né? G alguma coisa. A gente ouve falar, quando a gente fala de diplomacia, nesses vários Gs. A gente tem, por exemplo, o G4 de reforma do Conselho de Segurança, que reúne Brasil, Índia, Japão e Alemanha, que são os países que propõem uma reforma do Conselho de Segurança, seja a extensão do status de membros permanentes para esses 4 países, seja uma reformulação das regras internas com relação aos membros não permanentes, né? Ou seja, a extensão daqueles países que a gente chama de P5, né? Os países permanentes, os 5 países permanentes, que são França, Reino Unido, China, Estados Unidos e Rússia, ou a extensão desse P5 para um P9, ou a alteração, né, digamos assim, não só da seleção, mas principalmente do status dos países não permanentes. A gente tem outros grupos, como o G77, que é o grupo de países em desenvolvimento dentro da ONU que busca criar, né, tanto fortalecer estruturas de multilateralismo, mas criar outras condições também para o engajamento desses países no cenário internacional. Mas a gente tem também, né, principalmente esses grupos que surgiram como grupos de articulação econômica, né, digamos assim, de coordenação geoeconômica lá nos anos 90 e que se desdobraram nos anos 2000 de diferentes formas. E é aí que eu estou falando do G7. Né? O G7 ele começa como G6 lá nos anos 80, nos anos 90, né, com uma reunião, com a formalização, digamos assim, dos interesses econômicos da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, do Reino Unido, e que depois se expandiu para G7, né, envolvendo também outros países como o Canadá, e nos anos 90, né, a inclusão da Rússia, mais para o final da década, que fez com que o G7 se tornasse um G8. Né? Então, de uma forma ou de outra, a gente tem essa evolução histórica desse grupo, que começa como um grupo de articulação geoeconômica, ou seja, das opções econômicas que esses países tinham no cenário internacional naquele período, e que vai se expandir depois, principalmente depois da crise de 2008, vai se expandir numa outra articulação, ou seja, não é que o G7 ou o G8 vai se expandir para o G20, mas ele vai ser um dos elementos fundamentais para encontrar uma coordenação macroeconômica internacional mais ágil depois da crise de 2008 por meio do G20. Né? Existem várias formas que a gente pode utilizar para analisar esse processo, como coalizões. Eu prefiro pessoalmente o termo articulações intergovernamentais, que deixa bem amplo, né? Porque o G7, o G20 não são organismos internacionais. Mesmo o BRICS, que surgiu mais recentemente se expandiu para BRICS+, não é necessariamente uma organização internacional, como, por exemplo, a ONU, a OCDE ou a OCX, né, a Organização para a Cooperação de Xangai.
São plataformas, são fóruns internacionais para articulação de políticas, coordenação e harmonização de políticas em vários sentidos entre esses países. Então, acho que por isso esse caráter mais informal, né, desses encontros, mas que são bons momentos para a gente poder entender como que esses países estão entendendo, né, estão compreendendo o cenário internacional e o que eles pretendem fazer. E a gente consegue entender isso por meio das declarações emitidas durante esses encontros. Então, o encontro do G7, por exemplo, que voltou a G7 depois que expulsou a Rússia, nos anos 2000, né, 2010, a gente vai ter, então, várias sessões em que esses líderes de países vão abordar temas específicos, né, vão estabelecer uma agenda, parte do trabalho preparatório é estabelecer a agenda das discussões, e posteriormente vão emitir declarações com uma ideia comum sobre aqueles temas. Então, só para a gente ter uma noção, ontem, dia 16, foram emitidas algumas declarações. Vou ler o título de algumas delas aqui. Então, por exemplo, a primeira foi a chamada à ação dos líderes do G7 para uma resposta coordenada para crises sanitárias ligadas ao Ebola, especificamente a crise que está acontecendo atualmente na República Democrática do Congo e em Uganda. Outra declaração emitida ontem foi a chamada para a ação dos líderes para a luta contra o câncer, né? E também reunidos com outros países como Brasil, Egito, Índia, Quênia e a República da Coreia, né? Ou seja, a Coreia do Sul, né? Outra declaração de ontem, a declaração dos líderes nos benefícios mútuos das parcerias internacionais, né, em que o G7, o Quênia e a Coreia do Sul, né, a República da Coreia, reafirmam o compromisso para a cooperação internacional para o desenvolvimento e as finanças para o investimento como um mecanismo, né, de prosperidade compartilhada, além de deixar claro a intenção desses países para prover apoio para os mais vulneráveis. Então, essas declarações, por exemplo, hoje, dia 17, já saíram algumas outras declarações. A luta contra o tráfico de drogas, né, em que não só o G7, mas o Brasil e a Coreia do Sul e o Quênia também se uniram. A declaração para combater o tráfico de imigrantes, né, e aqui é interessante porque especificamente são os G7, né, falando sobre esse tema, né, que surge lá em 2024 como um tema importante para pensar a migração de uma determinada maneira dentro desses países. Uma declaração que saiu agora há pouco também foi a declaração sobre a garantia para as cadeias de suprimento de minerais críticos, né, essa aqui eu vou ler um pouco mais com atenção depois, porque foi assinada pelo G7, mas também pela Austrália, que é um grande fornecedor de commodities minerais para o mercado internacional. Então, a gente também tem que dar uma olhada nessa participação da Austrália. A declaração dos líderes, né, para um crescimento durável, resiliente e balanceado, né, em que se juntaram também o Egito, Quênia, a República da Coreia, Coreia do Sul, né, a cooperação multilateral para avançar o crescimento econômico, resiliência e desenvolvimento. Aqui é interessante que nessa declaração eles usam um termo muito parecido com os termos que a China anda utilizando, né, porque a primeira frase diz o seguinte: nós, os líderes do G7, reafirmamos nosso compromisso para a cooperação multilateral, de forma a avançar o crescimento econômico, a resiliência e o desenvolvimento, para entregar prosperidade compartilhada. E esse é um tema que quem acompanha a China já sabe que a China vem utilizando pelo menos desde 2013, quando ela estabeleceu a iniciativa do Cinturão e da Rota, né? Então, a China vem falando em prosperidade compartilhada, né, em benefícios mútuos, benefícios comuns. Então é interessante perceber esse movimento do G7, não necessariamente em apoio à China, mas percebendo que esse tipo de compromisso com uma prosperidade que não é unilateral, mas é compartilhada entre países que recebem investimento e países que enviam investimento,
é fundamental para a posição do G7 no mundo, já que vários países veem o G7 como um país que só recolhem os benefícios e não entregam benefícios onde estão investindo, coisa que a China, na sua diplomacia, tem um pouco mais de preocupação, né? E a última declaração que saiu hoje, dia 17, foi a chamada dos líderes para um espaço digital mais seguro para menores, né? E aí, né, dando continuidade a esse esforço de regulação que está acontecendo, principalmente aqui na Europa, com relação ao uso de internet por parte de crianças e jovens com menos de 18 anos, e os efeitos das redes sociais e da IA hoje em dia, né, no desenvolvimento das crianças. E nesse caso em específico, a gente vê crianças e adolescentes, né? E nesse caso em específico a gente vê ali, né, os países do G7, Brasil, Egito, Índia, Quênia e República da Coreia apoiam essa chamada. Então é interessante isso, esse apoio, né, nesse tema, que é um tema importante para todos esses países. Porém, aquela declaração que eu queria formalmente abordar é a declaração, né, dos líderes do G7 sobre questões geopolíticas. E aí é interessante, porque nos outros documentos emitidos pelo G7, a gente tem um parágrafo um pouco introdutório, né, antes de abordar as questões e as posições dos países, existe uma certa introdução, e nesse caso, a declaração começa direto com o assunto, né? Então a gente não tem essa introdução, até porque acho que é interessante para esses líderes não definirem exatamente o que é uma questão geopolítica para eles, né, ainda que fique claro, né, no caso dos 3 tópicos que são selecionados. Então, quais são essas questões geopolíticas entendidas pelo G7? A guerra na Ucrânia é o primeiro tópico que aparece ali, a gente já vai falar um pouco disso nas tensões entre Europa e Estados Unidos, nesse sentido, e por que essa hierarquia de temas é um ganho para os europeus com relação aos Estados Unidos, que talvez não fosse possível alguns meses atrás. O Oriente Médio, a situação no Oriente Médio, o termo é Oriente Médio, então não há uma especificação com relação ao Irã, mas sim a situação no Oriente Médio como um todo. E algo que me chamou muita atenção, que pode ter sido, inclusive, uma inserção por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido nesse tópico, porque os outros países membros do G7, e do Japão, claro, né, porque os outros países do G7 não estão tão envolvidos nessa discussão, mas tem uma sessão inteira sobre o Indo-Pacífico, né? Então acho que esse é um tópico interessante. Eu acho que a gente tem um vídeo aqui sobre Indo-Pacífico, se a gente não tiver, vocês me avisam que a gente faz um vídeo aqui sobre a ideia de Indo-Pacífico aqui no canal, mas acho que é um ponto interessante para a gente prestar atenção. Com relação à Ucrânia, os líderes do G7 apontaram que eles reafirmam, né, permanecem unidos no entorno de um apoio sem se balançar, né, ou seja, num apoio irrestrito à Ucrânia na defesa da sua liberdade, soberania e integridade territorial. Né, continua ali a declaração, a gente reafirma a nossa solidariedade com a população ucraniana, sofrendo com ataques na sua infraestrutura crítica e no seu patrimônio cultural. Né, nós celebramos a Ucrânia na sua resiliência e no progresso no campo de batalha nos meses recentes e enfatizamos que existe um novo momento agora. Né? Eles falam um pouco sobre a entrega de capacidades de defesa aérea, sistemas adicionais de interceptação, além de capacidades de longo alcance, a vontade de aumentar a produção ucraniana na área militar, mas também apontam para a questão da energia. Né? Então tem um parágrafo ali que fala, nós reforçamos a importância da resiliência energética com base nas necessidades e prioridades expressadas pelas autoridades ucranianas, né? Porque a gente tem, no caso da Ucrânia, uma questão importante que é a movimentação de guerra acontecendo durante os períodos em que não há o solo congelado, né? E a ligação, a dependência, não é, com a Rússia, com a energia russa, é uma questão compartilhada entre a Ucrânia e a
União Europeia. Desculpa, tô, ao mesmo tempo muita coisa acontecendo na minha cabeça. Nós nos comprometemos a aumentar a pressão na economia russa, e nesse contexto vamos fortalecer as nossas sanções, inclusive naquelas no setor de óleo e gás. Consideramos que esse é o momento correto para proceder com medidas adicionais, e é interessante porque eles citam nominalmente o Trump nessa diplomacia de bajulação que os europeus têm feito, né? Mas citando um outro caso, né? Eles falam assim: consideramos que esse é o momento para proceder com medidas adicionais, como o presidente Trump fez no acordo que nós apoiamos para a reabertura do Estreito de Hormuz. Então é interessante que eles conectam o Estreito de Hormuz com a Ucrânia, provavelmente também em razão do Mar Negro, do Bósforo e Dardanelos, mas também do Canal de Suez, que são, de certa forma, pontos estratégicos importantes para a economia desses países, lembrando também da presença do Canadá, do Japão e dos Estados Unidos no G7. Com relação ao Oriente Médio, é interessante porque essa reunião vem depois do acordo para fazer um acordo que os Estados Unidos estão fechando com o Irã, né, esse memorando de entendimento que vai ser assinado aqui na Suíça daqui a pouco, e eles né, recebem bem esse acordo, com o apoio dos países, né, entre os Estados Unidos e o Irã. De novo, a diplomacia da bajulação, né, garantido sob a forte liderança do presidente Trump, com o apoio dos países mediadores, o que provê uma oportunidade histórica para prevenir o Irã de adquirir qualquer arma nuclear, mas também abordar as ameaças ligadas às suas atividades regionais e balísticas. Então, acho que é um ponto interessante, né? Eles falam do direito de passagem, sem restrições ou pedágios no Estreito de Hormuz em específico, né? Citando o papel que a França e o Reino Unido têm feito na garantia dessa livre circulação por aquela região. A França e o Reino Unido têm flotilhas suas atuando, né, hoje em dia ali no Estreito de Hormuz. Falam do memorando de entendimento que vai ser assinado essa semana, mas também reforçam a necessidade de estar alinhado esse memorando com a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, mas falam também em específico do Líbano, né, que tem sido nó górdio desse acordo em razão da posição de Israel com relação ao Líbano também. Falam de Gaza, né, falando que vão acelerar os esforços humanitários de reconstrução e se comprometem para acelerar a diversificação do suprimento, das rotas de suprimento de energia, de forma a reduzir a vulnerabilidade global com relação ao Estreito de Hormuz. Então isso é interessante, né? Quais são as alternativas possíveis a esse estreito que podem, né, beneficiar essas economias? E aí tem uma última frase ali, né? Recebemos bem o potencial do Canadá para entregar uma capacidade adicional significativa para os mercados globais nos anos futuros, né? Então, o Canadá se colocando como um país explorador de petróleo também, como uma forma, de certa maneira, também de contornar essa dependência. E por fim termina, né, a declaração com relação ao Indo-Pacífico, que é uma questão que faz sentido quando a gente pensa na Austrália, quando a gente pensa no Canadá, no Japão, na Coreia do Sul, né, que são países interessados nisso, mas que não condiz muito com a política do Donald Trump, né, que já que essa ideia de Indo-Pacífico é uma ideia bem democrata, né, do Obama, do Joe Biden, né, mas de qualquer forma eles dizem lá, né, enfatizamos a importância de um Indo-Pacífico livre e aberto, baseado no império das leis, reafirmamos a nossa oposição a qualquer tentativa unilateral para mudar o status quo, em particular pelo uso da força ou da coerção, nos mares do sul da China, no mar oriental da China e no Estreito de Taiwan. Né, eles não citam diretamente a China, mas está aqui claro, né, que eles pretendem, como diz a declaração, né, resolver essas questões pacificamente por meio do diálogo, né, e não por meio do uso da força. Eles não citam a China, mas está implícito, né, que quem faz essas ações é a China. Expressamos uma preocupação
profunda com a capacidade, os programas nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte, e reafirmamos nosso compromisso com a completa desnuclearização da Coreia do Norte, de acordo com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, a gente tem aí algumas questões importantes, né? E eles inserem duas questões, né? Aquilo que eles chamam de sequestros por parte da Coreia do Norte, que são prisões de estrangeiros acusados de espionagem ou outras atividades dessa natureza lá no seu país, e também falam sobre o roubo de criptomoedas e cybercrimes cometidos pela Coreia do Norte, né? Então eles estão abrindo aí uma nova frente interessante, que talvez a gente tenha que observar, de inserção da Coreia do Norte nesse sistema cyber, digamos assim, né? E aí eles falam, né, que no último dia 11, de fato, houve um encontro sobre crescimento global com a participação da China, que foi promovida pelo Macron, presidente da França, e reafirmam um interesse em convergir interesses com outras economias grandes, né, e citam diretamente que vai ter o encontro do G20 nos Estados Unidos esse ano e outros fóruns relevantes que vão acontecer. Bom, fazendo uma análise dessa declaração, a gente já vê várias questões aí interessantes, né? Eu digo que me chamou a atenção a inserção da questão do Indo-Pacífico, justamente porque essa não é uma questão do Donald Trump, né? Isso é muito mais uma questão do Japão, talvez do Canadá, né, do que dos Estados Unidos, do Donald Trump. A questão do Indo-Pacífico sempre foi uma questão dos democratas, do Obama, né, do Joe Biden, numa oposição indireta à China, né, e fica bem claro ali no trecho, né, que a gente leu, como que essa ideia de, né, não opor diretamente à China, mas citar a China, as ações da China naquela região é importante ali para o G7, mas pode ter sido também uma vitória, entre aspas, né, ou uma inserção conseguida pelo G7 por causa do enfraquecimento do Donald Trump. Então a gente tem que analisar essas declarações, essas afirmativas, na sombra do que aconteceu nessa guerra feita pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. Não é? Essa derrota, de certa forma, dos Estados Unidos, né, ao longo desse comecinho de semana, que se fala muito, tanto na Europa como nos Estados Unidos, como esse acordo que deve ser assinado na sexta-feira. Agora, esse memorando de entendimento, né, então é um acordo, como eu estou brincando com os meus amigos, né, vamos combinar de combinar, né, então é um acordo que estabelece um quadro geral de como vão ser as interações entre Estados Unidos e Irã, para negociar tópicos importantes que estão envolvidos nessa discussão. Né? Mas a gente tem aí uma questão importante, que é o papel de Israel, né? Que vem quebrando o cessar-fogo, seja com relação ao Irã, seja com relação ao Líbano, recorrentemente, porque não é interessante para o governo do Benjamin Netanyahu criar uma estabilidade, né, ou uma cooperação entre Irã e Estados Unidos. Né? Acho que é um ponto importante para a gente entender como que há essas pequenas vitórias de inclusão e como que é importante também a gente ver como que esses três tópicos, né, então, Ucrânia, Oriente Médio e Indo-Pacífico, afetam de maneira diferente cada um dos países membros do G7. Né? A gente tende a pensar nesses grupos como um grande monolito, né, até porque a gente confunde, né, a gente usa Ocidente como G7, como Estados Unidos, como Europa, enfim, né, mas mesmo dentro da Europa a gente tem posições muito diferentes com relação, por exemplo, à guerra na Ucrânia. Né, a gente tem países que, com relação a Gaza, foram mais vocais, como é o caso da Espanha, né, ou de Portugal, do Reino Unido, que reconheceram a Palestina, e países que têm mais medo de enfrentar diretamente essa questão, como a Alemanha, mas também com relação à Ucrânia, né, a países mais próximos da Ucrânia e países mais distantes, há países que têm uma vontade maior de contrapor a Rússia e tem países que não têm essa vontade tão definida, né, principalmente o Reino Unido, né, e a França tem uma capacidade maior, né, de se mobilizar, pelo menos vocalmente, contra a Rússia do que a Alemanha e outros países que fazem parte da União Europeia. Nesse sentido, eu acho que é interessante a gente entender que cada ponto dessa declaração é um resultado de uma negociação,
portanto, é um resultado de uma negociação entre esses países. Geralmente essas declarações, né, a luta é para organizá-las, né, e depois quando elas são divulgadas, elas já estão liberadas, elas não são negociadas depois, né, mas elas estabelecem esse quadro geral, né, sobre o qual esses países vão atuar nas suas políticas exteriores, e acho que por isso que há um interesse grande em entender essas declarações, né? Então, alguns pontos que a gente pode tirar a partir daí. O enfraquecimento relativo dos Estados Unidos com relação aos europeus. Porque também os europeus querem coisas diferentes dos Estados Unidos, por exemplo, na regulação das redes sociais. Né? Existe uma atitude do Estado com relação à inteligência artificial, às big techs nos Estados Unidos, e aqui na Europa existe uma outra forma de observar isso e de fazer esse processo. Né? Aqui há uma tendência muito maior à regulamentação das redes sociais, das big techs, do que nos Estados Unidos. Então, a gente tem um ponto importante aí de discordância entre esses países, mas a própria declaração, né, sobre ambiente online seguro, de certa forma, demonstra também um enfraquecimento da capacidade de negociação dos Estados Unidos depois desse conflito com o Irã. Né? Os Estados Unidos realmente saem mais fracos de um conflito que eles iniciaram contra um país que conseguiu demonstrar que não necessariamente os países mais ricos são aqueles com maior capacidade bélica, né, e que demonstrou todas essas vulnerabilidades geoeconômicas que apontam para o Estreito de Hormuz. Né? Agora, é importante a gente pensar que, tanto em Gaza quanto na Ucrânia, o interesse da Europa também não é só de valores, não é só um interesse em termos de defesa, de princípios e tudo mais. Na verdade, né, como as várias tentativas de encontros para a paz feitos aqui na Europa para o caso da Ucrânia demonstram, o que os europeus estão interessados é na reconstrução. Porque a reconstrução na Ucrânia, a reconstrução em Gaza, vão demandar investimento estrangeiro direto, vão gerar empregos e podem ser fatores macroeconômicos multiplicadores para os países europeus, que estão enfrentando na última década uma conjunção perigosa de estagnação econômica e crescimento dos preços. Um crescimento dos preços que está acontecendo meio que de maneira global, que realmente não é resultado de políticas nacionais ou da zona do euro em termos macroeconômicos específicas, mas que fazem uma pressão importante com relação aos preços na União Europeia, numa situação de estagnação econômica, e que seria muito bem-vindo qualquer tipo de desenvolvimento econômico que fosse baseado em vários empregos, em empregos manuais, né, que daria para colocar a juventude para trabalhar, não muito especializados, enfim, né, que seria de interesse para esses países, por exemplo, na construção civil e também na criação de filiais de indústrias, empresas aqui, a indústria hoteleira, enfim, da Europa nessas regiões. Né? Então, só para apontar que não é um interesse assim tão pacífico e só baseado em princípios e valores, mas tem um olhar para as oportunidades econômicas depois que a guerra acabar. Né? Então, e a Europa tentando garantir que são as empresas dela e não dos Estados Unidos que vão fazer isso. Uma última nota, é interessante que a Europa está se posicionando nessa situação de provedor de serviços intermediários, que é uma coisa que o Brasil fez entre 2008 e 2014, mais ou menos. Né? Quando estourou a guerra na Líbia, por exemplo, havia várias empresas brasileiras lá. E por que estavam os brasileiros lá? Né? Porque a gente tinha várias empresas de uma indústria média, né, construção civil, grandes obras, mercados de atacados, né, a gente teve recentemente o lançamento de um atacado brasileiro, de uma rede de atacados brasileira aqui na França, né, então assim, a gente tem, né, aqui do lado da Suíça, na França, então a gente tem esses elementos, né, que vão se conjugando e vão criando esse cenário. A ver como que vai acontecer de agora até o fim da semana. Né? Então, estou falando de um encontro que ainda está acontecendo, pode ser que saiam outras declarações, outras negociações, mas eu acredito que vai seguir meio que essa toada, né? Os europeus com pouca capacidade de manobra, uns Estados Unidos mais enfraquecidos, né? Por causa do resultado da guerra contra o Irã,
e em tentativas de atrair, né, outros países do mundo para essa discussão também. Vamos ver, vamos acompanhar e talvez depois a gente volta aqui para comentar como é que foi esse encontro depois que ele terminar, né? Eu sempre gosto de falar depois que as coisas terminam, né? Porque eu não gosto de fazer muito futurologia, mas como saiu essa declaração sobre questões geopolíticas, achei que cabia bem para discutir aqui no canal. Tá bom, gente? Acho que é isso por enquanto. Um abraço e até a próxima.